Olá, internauta da Jovem Pan, seja sempre muito bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição de Os Dois Lados da Moeda. O país está na expectativa. Nessa quinta-feira começa efetivamente o julgamento de Dilma Rousseff. O processo de impeachment no Senado vai avançar e a expectativa é de, na semana que vem, uma definição final. E nós vamos discutir o processo de impeachment com dois representantes de entidades, claro, entidades que pensam de forma diferente o momento que o Brasil está vivendo. Ao meu lado esquerdo, a Carla Zambelli, a fundadora do movimento Nas Suas. Carla, boa tarde, muito obrigado pela sua atenção, pela visita. Boa tarde, Tiago, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui, muito bom pelo convite e prazer de poder debater um pouco. Pois é, e aqui ao meu lado direito, outro debatedor, o secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Ariovaldo de Camargo. Muito obrigado, boa tarde pela gentileza, obrigado pela gentileza. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Carla. Acho que é um momento muito importante para que a gente possa debater um assunto tão sério para a sociedade brasileira, para o futuro da nação. É sempre muito bom um convite como esse, onde a gente possa, de fato, ter um debate franco e aberto entre dois lados que pensam diferente. Isso é fortalecimento do espaço democrático que o país pretende consolidar no próximo período. Bom, e você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, você pode mandar aqui as perguntas que a gente vai encaminhando as questões ao longo desse nosso debate. Cara, eu começo por você. Por que o movimento Nas Suas é favorável ao impeachment? O país precisa virar uma página do que viveu, a corrupção, o posicionamento do movimento. Bom, o movimento Nas Ruas, em 2013, quando houve aquele boom de manifestações, nós procuramos a presidente Dilma, na época, ela disse que estava aberto ao diálogo, e nós mandamos uma carta para ela, protocolamos uma carta na presidência da República, em nome de 21 movimentos que eram ativos naquela época, dentre eles Nas Ruas, e pedimos uma audiência para passar as pautas para ela, que desde aquela época eram reforma política, o fim do foro privilegiado, enfim, várias outras pautas. E a verdade é que ela recebeu várias manifestações, né, vários movimentos da esquerda e nunca recebeu nenhum movimento, seja de centro ou seja da direita. Então, chegou um momento depois da eleição e com o início do Petrolão e etc., que a gente achou que já não dava para sustentar mais. Foi quando nós entramos, então, com o pedido de impeachment, dia 15 de abril do ano passado, ou seja, a gente foi o primeiro movimento a entrar com o pedido de impeachment mesmo, e não só pelas pedaladas fiscais, mas por toda a irresponsabilidade que aconteceu no Petrolão. Então, a gente acha que é um conjunto de fatores, também pela crise que vive o país, não que isso seja motivo de impeachment, né? Mas acaba reforçando todos esses crimes realizados. Bom, no outro lado da moeda, o Ariovaldo de Camargo, da CUT, que tem, obviamente, uma posição com a ligação, no caso, com o governo de Dilma Rousseff. Eu pergunto, por que o país não merece o impeachment? Não, primeiro que não é um processo de impeachment baseado em crime de responsabilidade. Eu sempre costumo dizer que a democracia é um Estado, que a democracia só se fundamenta quando você, de fato, dentro daquilo que está previsto na Constituição, sejam fatos que definitivamente você coloca em prática. No caso em questão da presidenta Dilma, não há nenhum indício de que ela tenha cometido qualquer crime. Portanto, a democracia precede que a cada 4 anos se possa escolher um presidente da República. Muitas vezes supõe-se que vai se votar em alguém que você pode gostar um dia, né? No caso da presidenta Dilma, nós estamos vivendo hoje, na nossa opinião, um processo que é um processo de um golpe parlamentar. Da mesma forma que aconteceu no Paraguai recentemente, onde você cria algumas situações para você consolidar uma visão que busca o descontentamento da sociedade, que tem os problemas políticos, os problemas econômicos, de fato, que foram se acentuando principalmente nos últimos 2 anos, e busca-se, portanto, um instrumento para afastar alguém do poder que você deixou de gostar ou que você nunca gostou. Portanto, no caso do afastamento da presidenta Dilma, é um afastamento que está se buscando através de meio parlamentar, inclusive, trocando 54 milhões de votos pelo voto indireto de 81 senadores, muitos deles, inclusive, muito mais envolvidos em escândalo de corrupção do que a própria presidenta Dilma, porque contra ela, volto a dizer, não há nenhuma acusação contra ela que não seja aquilo que a Carla mencionou, que são as chamadas pedaladas fiscais, que foram cometidas por Fernando Henrique Cardoso, foram cometidas pelo próprio ex-presidente Lula e que nunca virou um objeto, de fato, de crime para que se pudesse depor da presidência da República alguém que estivesse ocupando esse cargo. Ariovaldo, já tem muitos ouvintes aqui falando dessa tese de golpe,
obviamente fazendo críticas a essa tese. Eu vou passar a palavra aqui para a Carla e você fica à vontade para rebater. Por favor, Carla. Existe uma coisa assim, repita 1000 vezes uma mentira, ela se tornará uma verdade, né? Então o PT ele usa essa tese do golpe para dizer é golpe, é golpe, é golpe, para que na história isso fique escrito como se fosse um golpe, né? Então, a gente acredita que nada mais é do que uma falácia mesmo, uma tentativa, uma tese de tentar justificar um erro gigantesco. E compara-se, né, valores, pedaladas fiscais de antigamente e de agora, como sendo a mesma coisa. O PT tentou várias vezes empichar, inclusive Fernando Henrique Cardoso e todos esses que Erovaldo citou, pelo mesmo crime. Então, assim, por que os demais eram passíveis de impeachment e Dilma não, né? E, além disso, Dilma, isso está no pedido de impeachment, ela foi corresponsável pelo Petrolão, né? Teve a questão de Passadina, e vários outros crimes, ou pelo menos corresponsável por vários crimes. Então, chegou a um ponto que ela conseguiu quebrar a Petrobras, ela conseguiu quebrar. E a hora que a gente for na Caixa, no BNDES e no Banco do Brasil, a gente vai perceber que o nosso dinheiro todo foi não só para pedalar, mas como também manter um esquema de corrupção que um partido não vive sem. O Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa que visa coletar esse dinheiro público, né? Tanto é que criaram mais 41 estatais também para coletar esse nosso dinheiro público para poder manter o PT no poder. Então, assim, é mais do que só as pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais é o objeto principal do pedido de impeachment, mas é todo um conjunto que acabou mobilizando milhões de pessoas para saírem às ruas, né? E quando você compara os milhões de pessoas que o nosso movimento, né, todos os movimentos do centro, da direita, até alguns movimentos da esquerda, já que o PPS, por exemplo, também foi favorável ao impeachment, quando você junta todos esses movimentos e mostra o movimento da esquerda, né, que tentou legitimar essa tese de golpe que não funciona, você vê a discrepância da quantidade de gente, ou seja, o povo realmente, e ainda considerando o fato de que a própria CUT teve que pagar os manifestantes para saírem às ruas, porque senão não saem também, né? Então eles não conseguem nem levar a gente de graça. A gente vai de graça, o pessoal, a gente não paga nada para as pessoas irem, muito pelo contrário, todos os movimentos são bancados do bolso do povo, através de vaquinhas, etc., não tem partido político envolvido, e enquanto que a CUT e as outras centrais, né, as outras movimentos sociais, etc., recebem muito dinheiro, né? São irrigados com muito dinheiro público, com dinheiro do trabalhador que tem que pagar um dia do seu salário por ano para poder manter as centrais sindicais. Então, assim, chega a ser injusto. E aí, apesar de tudo isso, ainda tem que pagar para a pessoa ir, porque ela não se convence, né? A matéria não é convincente. Erovaldo. Bom, primeiro é uma mentira que a CUT recebe recurso público, tá certo, para fazer as suas manifestações. Segundo, que essa falácia também de que paga militantes para participar de atividades, também, ela, evidentemente, não tem nenhuma comprovação disso. Agora, nós sabemos, não existe movimento espontâneo da sociedade. A Fiesp não fez manifestações espontâneas de trabalhadores. A Fiesp bancou, durante um bom período, muitas pessoas à frente do seu prédio, inclusive para fazer segurança do próprio prédio. Inclusive, a própria imprensa noticiou e mostrou muitas vezes quais eram, de certa forma, quase que os banquetes que eram oferecidos, inclusive, para os manifestantes que estavam ali. Portanto, não é verdade que tem financiamento de um lado e o outro lado é absolutamente espontâneo. A outra questão que a Carla levanta, mais uma vez eu volto a dizer, ela diz que é pelo conjunto da obra que foram às ruas e buscaram um impeachment da presidenta Dilma. Primeiro, volto a insistir. Qual é o crime e qual é a relação que tem a presidenta Dilma com tudo o que ocorreu na Petrobras? Ao contrário disso, aqueles que ajudaram a construir o golpe, que hoje ocupa o Palácio dos Bandeirantes, ainda que interinamente até o julgamento final, esse sim, com delações do Sérgio Machado, com comprovações de recursos depositados, o Eduardo Cunha com dinheiro na Suíça, uma série de outros elementos do PMDB que sempre tiveram, inclusive, as principais diretorias da Petrobras, tanto no governo do PT como nos governos anteriores. Muitos delatores, inclusive, disseram que as propinas vêm desde 1995 na Petrobras, portanto, não é algo que foi criado agora. Diferentemente daquilo que se pretende mostrar que a corrupção começou no governo do presidente Lula e que ela se acentuou agora,
essa é uma questão que é muito diferente do que é anunciado, porque, na verdade, foram dadas as condições para que se investigassem desvios de condutas, justamente quando se equipou a Polícia Federal e quando se deu a tranquilidade para que as instituições funcionassem de fato no Brasil. Não são poucos os exemplos anteriores de afastamento de delegados que pegavam uma ou outra coisa que estava gestada dentro dos governos anteriores e que o delegado era transferido, era afastado e muitas coisas mais. Portanto, a corrupção é algo que vem desde muito tempo, desde o descobrimento do Brasil, posso assim dizer, e hoje tentam atribuir ao Partido dos Trabalhadores essa peça, o que efetivamente a história irá demonstrar de fato que os verdadeiros corruptos desse país são aqueles que tomaram de assalto o direito da população escolher o seu dirigente. Ô, Carlos, antes de passar para você, eu tenho aqui duas questões, duas ouvintes. A Leila Cardoso faz a seguinte questão para o Ariovaldo, dizendo que a imprensa já comprovou que algumas pessoas recebem recursos para participar de manifestações da CUT. E a Isabel Cristina Delmontes afirma, essa aqui é a opinião dela, que a CUT é o braço baderneiro do PT. Como é que o senhor responde a essas duas colocações? Bom, primeiro precisa demonstrar quando é que foi que a CUT fez algum ato que possa ser considerado de baderna. Eu me lembro muitas vezes que o movimento Black Bloc, por exemplo, se infiltrava em determinadas manifestações chamadas por entidades cutistas, coisa e tal, e patrocinavam isso. Da parte da CUT, quando é que isso aconteceu? Ao contrário disso, os movimentos que hoje se contrapõem àquilo que nós defendemos, como, por exemplo, o MBL, ontem invadiu o escritório, não, o gabinete do deputado Jamil Murad na Câmara Municipal de São Paulo, quebrando tudo, fazendo grito de guerras e coisa e tal. Portanto, nós sempre fizemos ações pacíficas e demonstramos isso ao longo da nossa história, inclusive. Há que ser, todas as vezes que se disser que a CUT fez alguma coisa, que de fato diga qual foi o local, a hora e o objeto que foi atacado, porque caso contrário, fica de novo aquela questão. E a Carla já disse isso, uma mentira contada 100 vezes se torna verdade. Também essa questão de que a imprensa comprovou que alguém recebeu. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, alguém recebe de alguém, precisa comprovar de fato que alguém pagou, quem pagou e quem recebeu. Essa história de apenas dizer que teve pão com mortadela e camiseta, me desculpa, isso não é algo que de fato comprove absolutamente nada. Porque, assim como a Carla disse, alguém pode muito bem levar pão com mortadela de casa e distribuir para quem quiser, portanto, não necessariamente são as instituições, ao contrário do que a Fiesp, já disse aqui, realizou em frente ao seu prédio durante muitos meses, inclusive, onde as manifestações sempre ocorriam, e ali tinha, inclusive, um verdadeiro arsenal de segurança da Federação das Indústrias. Ô, Carla, só uma coisa, alguns ouvintes estão perguntando para você, você fez uma crítica às centrais sindicais, você defende o fim das centrais sindicais? Queria que você respondesse essa pergunta e rebatesse o que disse o Ariovaldo. Por favor. Não, eu defendo até uma tese que é parecida com a tese da CUT. Por incrível que pareça, nós temos um pensamento parecido, que é o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Então, eu sei que a CUT é favorável a isso, eu acho isso corajoso da parte dela, mas é porque ela detém, né, um poder muito grande, então ela sabe que mesmo não sendo obrigatória, ela vai conseguir se manter. Com relação a não receber recursos públicos, há inclusive comprovação de que BNDES e Petrobras repassou para a CUT 2,3 milhões de reais desde 2007 e, segundo a Lei 11.648, artigo 6º foi vetado pelo ex-presidente Lula, que tirou da lei a obrigatoriedade da transparência das centrais sindicais. Ou seja, hoje as centrais sindicais, federações, confederações, sindicatos, etc., não precisam comprovar aonde está o dinheiro que você paga para eles. Então, para vocês terem uma ideia, de janeiro a abril deste ano, 51 milhões de reais, mais de 51 milhões de reais foi distribuído para especificamente a CUT, e ela não tem, segundo essa lei, ela não tem obrigação de prestar contas de onde está indo esse dinheiro, além do dinheiro do público, né, dos 2,3 milhões. Então, quando se diz que a CUT não banca as manifestações, fica complicado, porque aí você vê uma bandeira gigantesca da CUT num caminhão de som. Então, como é que esse caminhão de som foi parar ali, né? E aí o trabalhador que saiu em peso às ruas, favorável ao impeachment, está pagando indiretamente, através do seu imposto sindical obrigatório, para a CUT realizar uma manifestação contra o que ele acredita. Contra a maioria da população, já provou em diversas pesquisas que acreditam. Em relação à Fiesp, só dois detalhes. Primeiro,
que eu sou contra qualquer tipo de sindicato, confederação e federação, etc. Eu acho que um país onde a gente tem mais de 15 mil sindicatos, enquanto que em países de primeiro mundo você tem 80, 100 sindicatos, para que 15 mil sindicatos? Isso daí é uma lavagem de dinheiro clara, né, cabide de emprego, e assim, o que é que eles fazem de palpável para o trabalhador? Né? Se não simplesmente sair na rua e fazer gritos contra a direita e contra o capitalismo e contra... Então, assim, tudo que, na verdade, no final das contas, é o que dá dinheiro para eles, porque se eles não tivessem trabalhadores, não tivessem empresa, não tivessem pagando imposto, eles não teriam como se manter e não estariam recebendo aí esses 51 milhões a cada 4 meses no nosso país. Então, eu fico bem assim... E, assim, em relação à baderna que ele falou, a CUT estava presente no movimento de 17 de fevereiro deste ano, em frente à Barra Funda, no qual, inclusive, eu estava presente. Uma senhora de 69 anos teve o braço quebrado porque pessoas da CUT vieram do lado que a polícia já tinha separado, pedido para separar, nós estávamos no nosso lado, eles estavam do lado deles, e simplesmente ultrapassaram, passaram por cima da polícia para vir em cima de nós, e muita gente apanhou. Nós estávamos em 60 pessoas, eles estavam em 6 mil pessoas. Podia dizer quem foi que descumpriu o que foi combinado com a polícia, que foram vocês, inclusive. Mas não havia combinação de não subir o boneco. O boneco do Pichuleco é um direito nosso de subir. O responsável pela polícia disse que tinha um acordo de que vocês não fariam isso. Então ele mentiu, porque não havia esse acordo. E a gente tem, inclusive... A gente não acredito nisso, a gente acredita mais que vocês estejam mentindo, porque a gente acredita na polícia e a gente tem vídeo da polícia dizendo, olha, por favor, não suba o boneco. A gente diz, não, a gente vai subir. A gente veio aqui para subir e o boneco é um direito de manifestação nosso. Assim como não estava combinado e nem dito para a polícia que vocês trariam um caminhão e vocês levaram um caminhão, sendo que estava proibido. A polícia disse, não leve caminhão, porque neste dia não será autorizado caminhão. Só que aí vocês estavam com deputados, com o Okamoto, com o Instituto Lula, né? Então, assim, tem muito mais poder de caneta para levar um caminhão de som e colocar na marra contra a polícia. Então, já que vocês não cumpriram a parte do acordo de vocês, ainda que não houvesse tido acordo de subir o Pichuleco ou não, nós fomos lá para subir o Pichuleco e íamos subir o Pichuleco. Agora, se um boneco inflável inflama tanto as pessoas da CUT e de outras centrais de movimentos sociais, então, assim, vai dizer que não é baderneiro? Quebrar o braço de uma senhora de 69 anos não é baderna? É o quê, então? 6 mil pessoas contra 60 pessoas é o quê? Se não é um... É da mesma forma que vocês fizeram isso em 2013, quando o PT e a CUT resolveram ir à Avenida Paulista participar do protesto contra o aumento das tarifas. Expulsaram os militantes, expulsaram deputados, todo mundo, inclusive, tinha uma causa comum em 2013. Expulsaram e quebraram o braço de alguém? E agrediram fisicamente, porque eu presenciei agressões físicas. E quem estava controlando essas manifestações? Era o Passe Livre, não era os movimentos. Não, quem estava controlando, eu não sei. O problema é que... O Passe Livre é um movimento de esquerda. Migra de 2013 para cá as manifestações com esse formato anti-PT e anti-CUT e anti-movimentos sociais. E demorou bastante até, né? Para começar um movimento contra a PT que só rouba a nação da instantânea. Eu não sei se demorou. Eu acho que vocês, por exemplo, que acham que demoraram para sair às ruas, quando tem escândalo da merenda em São Paulo, por exemplo, vocês deviam vir para as ruas protestar contra o governo que roubou a merenda das crianças nas escolas. Eu acho que vocês, quando tem greve dos professores que são muito mal remunerados, vocês deviam ir às ruas pedir para que os governos pudessem valorizar os professores. Quando tem problema na saúde pública e tem greve, por exemplo, dos servidores por condições de trabalho, nem sempre é por salário, vocês deveriam se somar também a essas manifestações para que tivesse saúde pública. Somamos. A questão toda é que o PT chegou num ponto que as pessoas... O brasileiro não é um povo que sai às ruas. Vocês saíram às ruas simplesmente para combater um governo e um partido político. Não é um golpe, Carla. O problema, a história vai contar, não é um golpe contra o PT e contra a presidenta Dilma. O golpe que está sendo dado agora é contra os trabalhadores. Se tivesse dito para um trabalhador que esteve na Paulista que ele só ia se aposentar depois do golpe aos 70 anos de idade, como o presidente Temer disse que vai fazer agora, eles não teriam ido para as ruas. Mas essa não é uma discussão que independe de governos? Não é uma questão que independe de governo. Viu? Se tivessem dito que ia para a rua... A Previdência só não foi feita, uma gestão da Previdência porque o Lula e a Dilma não tiveram um culhão de bancar isso, porque uma reforma da Previdência, ela tem que ser feita desde sempre. O primeiro que tem que perder é os parlamentares. Não, a primeira delas é tirar o direito dos parlamentares que ficam lá 8 anos, recebem aposentadoria integral, e apoiada pelo ex-presidente Lula, que recebe uma aposentadoria por anistia política. Da mesma forma que o Fernando Henrique Cardoso, do José Serra. Sim, portanto, da mesma forma. Aliás, vocês sempre dizem que o Lula recebe, mas não dizem quem mais recebe. O José Serra... Mas o Lula é um dos mais ricos. O José Serra
e o Fernando Henrique Cardoso foram estudar fora do país, nunca foram perseguidos de coisa nenhuma, e voltaram, tiveram anistia e recebem que bom que eles estudaram, né? O Lula nem isso. Não, que pena que o Lula não teve condição, porque ele ficou no Brasil, ele não fugiu daqui. Não teve condição, aqui não tem faculdade não para estudar. Ele não fugiu daqui, resolveu fazer a luta política que ele levou ele à presidência da República. Que isso. Uma presidência da República que tirou 44 milhões de pessoas da miséria, que duplicou o número que aumentou de universidades o número de alfabetos. Lógico que aumentou. Dilma aumentou o número de analfabetos no país. Aliás, mostra o dado. Eu tô falando de dados que eu tenho condição de mostrar para você. Mostra que a presidenta Dilma aumentou o número de analfabetos no país. Pesquisa revelada anteontem que aumentaram o número de analfabetos. Me dê a fonte de dados. Me dê a fonte de dados. Fora do ar eu dou sim. Porque senão, se você fica dizendo isso, mas não diz qual é o dado, as pessoas, de novo, podem acreditar na sua mentira. E eu estou dizendo o seguinte, me mostra o dado para eu acreditar que é uma verdade. Não é verdade essa questão. Quem está desmontando agora, inclusive, a secretaria que cuida da alfabetização de jovens e adultos que não tiveram oportunidade na idade certa, é o governo golpista que está aí, que fechou a secretaria que trata dessa questão. E as pessoas que essa semana passada depredaram o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que foi recriado a pedido de vocês, da esquerda, e que de repente recebeu lá 300 pessoas do movimento da Força de Luta Nacional e movimento do Sem Terra, e que destruíram o prédio, inclusive o movimento nas ruas, até é bom você levar essa informação, entrou com um pedido de investigação no Ministério Público do senhor Eunício, o que é o nome dele? Eunício Alves e José Rainha, que é conhecido seu, que já tem prisão decretada de 31 anos, nós pedimos que o Ministério Público investigasse não só o dano qualificado com relação ao que eles fizeram lá, 300 pessoas invadiram o prédio do Ministério do Social e Desenvolvimento, por esbulho possessórios, e pedimos também a prisão preventiva dos dois, já que eles estão até com um exército, né? É formação de quadrilha, organização criminosa, quer dizer, a quantidade de crimes que se cometeu aí, e aí depredam um patrimônio público de um ministério que está justamente querendo trabalhar pelo seu trabalhador. Carla, você acabou de citar o nome de uma pessoa que tem uma história no Movimento Sem Terra, mas que, infelizmente, de um período para cá, se distanciou das lideranças do Movimento Sem Terra. O Zé Rainha tem negociado diretamente com o Temer, inclusive a sua inclusão dentro do governo Temer. Quer dizer, se o José Rainha foi fazer isso Você lá... Você consegue mostrar essa fonte também? Eu consigo. O Zé Rainha tem negociado com o Temer, ele tem se desgarrado do STED, do João Paulo e de outras lideranças do MST. Portanto, se esse é um elemento... O Eunício também? O Eunício Alves também? Nem conheço o Eunício Alves. Se, por exemplo, teve esse envolvimento do Zé Rainha, pode ser que alguma coisa que o Temer prometeu para ele já não cumpriu. Como assim? Vem negando tudo aquilo que se dizia no passado, que o afastamento da presidenta Dilma era para combater a corrupção, e hoje já se discute a cúpula do PMDB, liderada pelo Romero Jucá, que ficou 3 dias como ministro e teve que sair por conta da corrupção que está envolvido desde sempre. Pelo menos ele saiu e não ficou como todos os ministros da Dilma ficavam, mas ele continua no Senado. A Dilma afastou todos os que tinham alguma denúncia de corrupção. Gente, quando caiu o governo dela, caiu 21 investigados. Pega o Ministério do Temer e vê quais deles não estão envolvidos em corrupção, cara. Bom, quem que não está envolvido hoje em corrupção no Brasil? Qualquer um. Você, como mulher, inclusive, deveria condenar o governo do Michel Temer, que constituiu um ministério composto só de homens, como se nenhuma mulher tivesse capacidade de pensar nesse país. Ele convidou um monte de mulher não quis. Lógico. Tem mulher inteligente nesse país, inclusive, que quer se distanciar desse tipo de governo. Não, a questão é que mulher não quer ficar perto da política, porque política hoje, quando a gente fala de mulher, a gente tem vergonha de ter uma mulher como a ex-presidente Dilma. Essa é a questão. Aliás, eu não tenho vergonha nenhuma de ter tido um operário e uma mulher como presidente da República, sabe por quê? Porque, infelizmente, nós tivemos 500 anos nesse país em que doutores latifundiários ocuparam a cadeira da presidência e destruíram por completo o Parque Nacional que nós temos hoje. Lamentavelmente, o Michel Temer vem para continuar e trazer 100 anos de atraso, inclusive, nas medidas que está fazendo agora. As medidas que estão congelando por 20 anos os gastos públicos do país estão dizendo que nenhum... Exceto saúde e educação, né? Exceto saúde e educação, porque foi excetuado no 257. Mas vocês querem que o Estado cresça. Não, querida, mas o Estado tem que diminuir. Mas o problema não é esse. O problema é que o 241, tá certo? Que é o que limita os gastos públicos, se tivesse sendo aplicado, vou dar um dado para você, se tivesse sendo aplicado desde o começo do governo do presidente Lula, de cada R$100 hoje nós teríamos para a educação apenas 30, e de cada R$100 nós teríamos só 66 para a saúde pública.
Ou seja, aquilo que hoje vocês reclamam que não tem qualidade seria muito pior se essa política tivesse sendo adotada nos últimos 13 anos. Aí em compensação, ele acabou com a Petrobras e acabou com uma empresa que era uma das melhores do mundo. Que é muito pequeno perto de tudo isso que eu estou dizendo para você. Então tudo bem ter quebrado a Petrobras? Não é tudo bem. Eu estou dizendo que a Petrobras... Mas então por que vocês não mostram os erros? Tá certo ter roubado a Petrobras? Eu acabei de dizer para você que a delação do Sérgio Machado incrimina toda a cúpula do PMDB. Você desviou o assunto, não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei o roubo da Petrobras está certo ou está errado? Os desvios de conduta e desvios de recursos da Petrobras estão errados. Todos que estão envolvidos nessa questão... E por que vocês protegem José Dirceu, José Genuíno e faz ainda o punho para cima? Aliás, é a mão esquerda, que eu nem consigo levantar. Eu não protejo ninguém. Vocês é que atacam só alguns. Não, a diferença nossa entre nós e vocês é que vocês defendem corruptos. Nós atacamos todos os corruptos. Carla, a nossa posição é combate a todo tipo de corrupção, todo corrupto na cadeia. Exceto do PT, né? Todo corrupto na cadeia. Você nunca viu nenhuma frase de um dirigente da CUT, excetuando... Vocês fizeram vaquinha para pagar a coisa do Zé Dirceu. Uma coisa é solidariedade a um companheiro... É um ladrão? Uma coisa é solidariedade a um companheiro de luta... Outra coisa é ter concordância com corrupção. Vocês é que fazem de forma equivocada isso. Não, a gente ataca todos. O Nas Ruas nasceu pela corrupção do DEM. Hoje mesmo eu publiquei um negócio da merenda. Eu não gosto da página no Facebook, te convido depois a curtir a página. Você contou uma história... A gente colocou a CPI da merenda lá e a questão das merendas todas. A gente não tem bandido de estimação. A diferença entre nós e vocês é que vocês defendem bandido e a gente ataca todos eles, só isso. Não, nós atacamos todo bandido e queremos todo mundo na cadeia que tenha cometido... E o triplex do Lula, vocês não se importam com isso? Aliás, o Ministério Público acabou antes de ontem de dizer que ele não tem triplex algum. Vocês, inclusive, que tanto prezam pelo Ministério Público. O Ministério Público está em todas as notícias. Aliás, a imprensa tem a mesma mania de vocês de contar uma história e não voltar atrás quando 247, erram. só as duas, né? Oi? As duas, 247, Carta Capital, devem ter publicado. Eu sei que o debate está muito bom, mas acho que é interessante a gente atender aos nossos internautas, aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. O Vanderlei Tagliavini pergunta o seguinte, falando sobre Petrobras, essa pergunta é para você, Ariovaldo. Em relação a Dilma Rousseff, por mais que ela diga que não soubesse de nada, a senhora acha que ela estava lá dentro, ela sabia, compra de Passadina, é o que ele está ponderando aqui, por favor. Essa é uma outra discussão, que é uma discussão que levaríamos 2 programas para tratar disso, que é o que tem por trás da entrega da Petrobras, tá certo, para as multinacionais internacionais. O que tem, na verdade, é esse debate que ele é muito mais profundo, tá certo? A compra de Passadina, no momento em que foi feito o debate sobre a compra de Passadina, não era esse processo que está aí, é muito complexo para a gente ficar dizendo isso. Nós precisamos também lembrar que o governo Fernando Henrique Cardoso comprou, no passado, algumas refinarias também fora do país, e que depois também se mostraram um processo absolutamente oneroso para a Petrobras, que acabou trazendo um prejuízo muito grande. O problema principal é a disputa energética que tem e, efetivamente, o José Serra tem demonstrado isso em todo lugar que vai. Há uma tentativa muito forte de pegar esse momento atual da Petrobras, com todas essas questões que estão colocadas do ponto de vista de desvio de conduta, de desvio de recursos e tudo mais, para permitir que os 17 trilhões aproximadamente de dólares que tem no pré-sal vá para a exploração de multinacionais e internacionais. Portanto, esse é o debate de fundo que tem sobre a questão da Petrobras. A Flávia Regina Ferreira Garcia, mas ela sabia ou não? Resposta sim ou não? Não, se ela sabia ou não, isso é o menos relevante sobre a história, porque não há contra ela se ela sabia ou não. Ela não sabia, por exemplo, que isso poderia se transformar num grande prejuízo, porque o petróleo ia cair de $150 para $28 num período tão curto. É isso que depreciou Passadina, por exemplo, que ninguém toca nesse assunto sobre a questão da exploração e os custos da exploração que hoje estão colocados, aquilo que se tornaria, num curto período, em algo absolutamente muito viável nos Estados Unidos, que é a produção do pré-sal aqui e a refinaria nos Estados Unidos, para que a gente pudesse competir nos Estados Unidos, da mesma forma com que competem em outros lugares do mundo as grandes refinarias multinacionais, tá certo? Esse é algo que foi desfocado, está totalmente fora do debate, porque não é possível você debater questões estratégicas dentro de um país onde a grande imprensa, por exemplo, não faz a menor esforço, inclusive, para trazer o contraditório
Diferente do programa que nós estamos vendo aqui, que tem dois lados antagônicos que debatem com toda tranquilidade, com todo respeito, e podem expor as suas opiniões diferentes. Não é isso que acontece nos grandes meios de circulação. Ô, Carla, tem uma pergunta que chega aqui, eu só não tenho o nome do ouvinte, ele pergunta, o governo de Michel Temer não era, ou Michel Temer não era aliado de Dilma Rousseff, e por que agora virou a salvação do Brasil? Eu acho que ele tirou as palavras da nossa boca. Na verdade, Michel Temer, quem votou no Michel Temer não fui eu, né? Provavelmente deve ter sido o outro lado. Eu votei na Dilma. Votou na Dilma, mas aí a Dilma escolheu o Temer. Então, se ela escolheu mal, entre outras coisas, escolheu mal também o vice-presidente. Então, assim, nós não votamos Michel Temer. Muito pelo contrário, a gente teve que engoli-lo, né? Engolir goela abaixo. A questão toda é que, igual física, né? O que é uma coisa comparada à outra. Então, assim, quando a gente fala em Temer, Temer é bom? Não. PMDB é corrupto? A diferença entre PMDB e PT é que o PT rouba como forma de se manter no poder, como organização criminosa se mantendo no poder. E os outros partidos todos roubam também, só que roubam para cada pessoa. Então, você tem corruptos, por exemplo, Renan Calheiros. Em 2012, o Movimento nas Ruas, junto com vários movimentos, entregou 1.650.000 assinaturas para Fora Renan. E ele ainda olhou para a nossa cara e riu das 1.650.000 assinaturas e está lá até hoje, né? Inclusive como aliado do PT. E agora que ele está vendo que o barco está afundando, está abandonando o barco. Mas a questão toda é que PT rouba para o partido. É por isso que nunca vai se encontrar um lastro de dinheiro da OAS, da Odebrecht, ou da UTC, ou da Camargo Corrêa, etc., indo direto para o bolso do Lula e da Dilma, porque eles roubam para o partido. E aí, depois do partido, eles veem como é que se distribui esse lucro aí da propina. Já o PMDB e outros partidos, PSDB, etc., eles roubam para cada pessoa. Então, cada uma das pessoas rouba para si, não rouba para o partido. Então, por isso que o PT tem que ser extinto, porque é uma organização criminosa. E os outros partidos têm que ter políticos extintos da vida pública, porque são corruptos. Isso significa que você concorda, então, que haja na política e dirija o país que você mora pessoas que roubem para colocar na Suíça, no seu patrimônio pessoal. Você defende isso. Porque assim sair alguma coisa do Temer, da Operação Lava Jato, a gente derruba ele sem nenhum problema. Você está dizendo que o PT tem que ser extinto porque recebe dinheiro e gasta na política partidária para poder se manter no poder. Isso. O PSDB recebeu mais recursos do que o PT das grandes empresas na última eleição, e você acabou de dizer, não fui eu que disse, que as pessoas botam dinheiro no seu bolso. Tá certo? E muito provavelmente você, como muitos outros, deve ter escolhido o candidato do PSDB no segundo turno contra o candidato do PT. Então, esse é um problema que a sociedade precisa ter claro, de que há um setor da sociedade que quer fazer um movimento de destruição do PT, porque é um partido que faz luta política, e vocês fazem opção por partidos políticos que fazem do partido político uma forma de se enriquecer pessoalmente. Não, luta política não. De desviar os recursos do Estado brasileiro para as suas contas, assim como já disse Eduardo Cunha, assim como Romero Jucá, assim todos como José Sarney, como todos esses. A diferença é que a gente defende que todos esses corruptos têm que cair. Deixa eu só terminar. O que acontece é o seguinte, todos os políticos que estão roubando têm que cair. A gente nunca defendeu o Cunha. Você não vai ver ninguém defender. Eu nunca defendi Temer, nunca defendi Cunha, nunca defendi Renan Calheiros, nunca defenderei. A questão toda é que a diferença entre nós e vocês é que vocês defendem. Você está defendendo Dilma, você está defendendo Lula. Eu defendo um projeto político. Projeto criminoso de perpetuação no poder. Defendo um projeto político. É um projeto de criação. Não, é um projeto de criação de um monte de estatais para vocês colocarem seus amigos para trabalhar lá, como todos os outros ex-presidentes, etc. É um cabide de emprego. Eu defendo uma luta política, Carla, que evidentemente não é a que você defende, que faz inclusão de pessoas. Eu não me lembro na história desse país, num período de menos de 20 anos, que alguém tivesse construído tanta universidade pública, e isso é cabide de emprego, que tenham construído tanta moradia para a população de baixa renda com financiamento e com subsídio do Estado brasileiro, como foi o Minha Casa Minha Vida. Isso é projeto de Estado, isso não é projeto de Estado. E seria lindo se não tivesse desviado dinheiro. Se tivesse conseguido fazer isso sem desviar dinheiro, seria ótimo. A questão é que vocês usam toda essa máquina estatal para pegar pelo menos 50% e desviar para vocês. E as pessoas... 50%? Onde? De onde você tirou esse número? Todas as obras são superfaturadas. Não. Superfaturamento...
Mas superfaturamento astronômico. Superfaturamento de obras foi sempre dito por todos os existiu. empresários que sempre existiu. A diferença que se diz em todas as construtoras na época do PSDB, na época dos outros todos, do Collor, etc., era uma quantia de 50%. Agora a gente tem que colocar 100% em cima da obra, porque vai propina para danar. Eu nunca li algo com esse número. Eu já li, eu posso te passar depois. Nunca li. Quando se fala em propina nesse país, fala coisa de 10%, 15%. Inclusive, o Odebrecht, inclusive, disse isso quando entregou a lista com mais de 300 pessoas, de todos os partidos políticos, inclusive. Mas isso fora as doações por fora. Quando o Marcelo Odebrecht disse o seguinte, essa questão da propina de 10%, 15%, isso está desde que se restabeleceu o processo democrático no Brasil, que nós combatemos essa questão e queremos ter uma constituinte exclusiva, cara, e vocês, se puderem se somar a essa questão, onde quem possa fazer uma reforma constitucional tenha que ser pessoas eleitas apenas para aquele fim. Porque se nós formos depender dos políticos cortar na própria carne e condenar as suas próprias práticas, nós não vamos conseguir avançar na construção de uma nova sociedade. Se vocês se somarem a essa lógica, que nós necessitamos urgente passar esse país a limpo, e pessoas que não vão continuar na política possam participar de uma constituinte exclusiva apenas para fazer uma reforma constitucional e uma reforma política para que, de fato, a gente extirpe de vez toda a corrupção do processo, talvez a gente possa caminhar junto no sentido de reconstruir o país, como vocês, na minha opinião, de boa intenção, vocês também querem uma reconstrução. Desde que não seja uma reconstrução da esquerda, está ótimo. Tem que ser uma reconstrução uma reconstrução de pessoas que vão ser eleitas para isso, não é pela esquerda, porque agora, a população escolhe os seus. Eu queria só fazer uma pergunta. Você disse que a questão dos sindicatos, etc., dessas estatais que foram criadas do Estado e de tudo que foi criado, ele é um projeto político, né? E de inclusão de pessoas. Então, assim, todas essas pessoas que hoje... das estatais, não dos sindicatos. Das estatais. Todas essas pessoas que entram nas estatais para trabalhar em estatais, que você considera que é inclusão, na verdade, então, são pessoas que a classe média, que é tão odiada pela Mariane Chauí, etc., está pagando impostos para manter essas estatais, para que essas pessoas possam trabalhar em estatais e muitas vezes em cabide de emprego. É isso que você defende? Na nossa opinião, na opinião da CUT, para que fique claro qual é a nossa posição sobre essa questão, na posição da CUT não há que ter servidor público que não seja através de concurso público. Nós somos contra a nomeação de pessoas, nós somos contra ter cabide político, nós não concordamos com nomeações de pessoas que não têm nada a ver e não são afetos àquela condição. Nós sempre defendemos que o Estado brasileiro, no serviço público, só se tem acesso através de concurso público. Nós condenamos os estados e aquilo que eu dizia para você, do desmonte que vão fazer agora com a CLT e com a terceirização, é para permitir que você cada vez mais destrua o que é público por concurso público e coloque serviço terceirizado de uma empresa que cobra propina para estar dentro do Estado, que entre dentro do serviço público para prestar um serviço de pior qualidade do que se presta hoje, inclusive, e sem ter o controle, inclusive, do acesso através do concurso público. Ariovaldo e Carla, claro que o nosso debate aqui podia se estender por muito mais tempo, mas eu vou conceder 1 minuto para cada um para as considerações finais. Já passando também uma pergunta que chega aqui de um ouvinte, primeiro para a Carla. Dependendo do resultado, impeachment definitivo ou uma possível volta de Dilma Rousseff, como é que fica o seu movimento? Se a presidente continuar no poder, como é que vai ser a postura? Se a presidente for afastada, como é que vai ser a postura do movimento? Se a presidente... E já te agradecendo pela visita. Obrigada. Obrigado. Bom, se a ex-presidente voltar, o que a gente acha que é praticamente impossível, acredito que o povo vá sair às ruas aos milhares de novo, né, para poder ir contra tudo isso. E é claro, se acontecer isso também, fazê-la renunciar, como ela disse que faria a chamada de novas eleições. Ela falou isso diversas vezes e a gente acha que é uma mentira, lógico, mais uma das mentiras dela. Mas como a gente acredita que ela vai cair, nossos próximos passos são a aprovação das 10 medidas, a aprovação do projeto de lei de recall político, né, que é você poder tirar do poder todo mundo que foi eleito e também as pessoas que foram nomeadas pela pessoa eleita, através de assinatura mesmo do povo que votou, e mais algumas medidas de projetos de lei e conscientização política, e continuar a fiscalização do poder público, mas não só agora na União, mas também conseguir trazer isso para os municípios, porque a gente teve que focar demais no último ano no impeachment e a gente acabou perdendo um pouco dos braços para poder brigar nos municípios e nos estados. A gente acredita que há ainda muita corrupção em todos os municípios, em todos os estados, em todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário. O judiciário é um dos poderes que tem bastante corrupção, que não se fala nisso. Então a gente precisa começar a olhar todos esses poderes, todas essas instâncias, para poder combater a corrupção em todas elas. Obrigado, Carla. Obrigada, eu. Ariovaldo, para a gente terminar,
pergunta que é encaminhada para você. E a CUT, como é que fica se a presidente for afastada definitivamente? E já te agradecendo pela visita, pela participação aqui na Jovem Pan, nos dois lados da moeda. Bom, primeiro que nós vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos, independente do resultado, no próximo dia 29 ou 30, que deve ser consolidação desse processo. Se a presidenta Dilma se mantiver no cargo, que eu também acredito muito difícil que isso aconteça, embora tenha esperança de que a democracia possa ser restabelecida no país, nós vamos continuar nas ruas lutando por direitos, ampliações de direitos e em defesa de todas as questões que envolvam a classe trabalhadora no sentido de avançar na construção de uma sociedade que seja menos injusta. Se ela, por acaso, vier a ser afastada, nós vamos continuar nas ruas defendendo que o governo que vai se instalar é um governo ilegítimo, é um governo imoral, porque o presidente Michel Temer, que hoje é interino, já está condenado a não poder participar de mais eleições, porque definitivamente meteu dinheiro no bolso daquilo que era recurso público, tá certo? Portanto, é um criminoso que vai ocupar o cargo de presidente da República a partir da consolidação do golpe. Nós vamos continuar nas ruas defendendo que nós não vamos aceitar que haja uma reforma da Previdência que eleve para 70 anos a idade mínima de aposentadoria das mulheres, que hoje é de 50 anos, portanto, você, mulher trabalhadora, vai ter que trabalhar 20 anos a mais do que está previsto hoje para se aposentar, se o golpe se consolidar. Por isso que eu estou dizendo que o golpe não é um golpe contra o governo da presidenta Dilma, contra o PT. O golpe é contra a população, que vai ter a saúde pública destruída, e o ministro já disse que quer criar, inclusive, um tal de convênio médico acessível. Isso significa, entre outras coisas, cobrar por qualquer serviço público da população. Além dessa questão, a destruição por completo da escola pública, porque volto a dizer que com esse formato que estão dando, significará muito menos recurso para aquilo que hoje já não é bom, que é as escolas que nós estamos vivenciando. Portanto, é a destruição, de fato, do Estado brasileiro que vai estar se colocando em prática, e a Central Única dos Trabalhadores vai colocar os seus trabalhadores, a toda a sua organização, no sentido de combater essas medidas que estão já anunciadas pelo governo golpista, e efetivamente nós vamos continuar nos lugares que nós sempre tivemos, e duvidamos, inclusive, que os movimentos que se contrapuseram ao governo Lula e ao governo Dilma, que estavam na rua até pouco tempo atrás, permanecerão na luta para que as condições de vida da população possam melhorar. Eles não vão continuar nas ruas, nós continuaremos, porque a rua sempre foi o nosso local de manifestação, o nosso local de enfrentamento, o nosso local de formulação de propostas para a melhoria da classe trabalhadora. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo debate franco, Carla. E um abraço a todos da Jovem Pan. E, efetivamente, os dois lados da moeda têm muito a contribuir numa sociedade verdadeiramente democrática. É isso. A edição de Dois Lados da Moeda, falamos sobre impeachment com o secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o Ariovaldo de Camargo, e a Carla Zambelli, fundadora do movimento Nas Ruas. A você, internauta que participou, que mandou perguntas, que deu a sua opinião, muito obrigado pela sua audiência e continue sempre aqui na Jovem Pan. Até a próxima.